nossa viagem, nossa caminhada lá de Gênesis 3, vendo a diferença entre o que é religião e o que é evangelho. Nós temos passado por vários personagens bíblicos que são tipos, são figuras do esforço humano e da graça de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos para conquistar o favor de Deus é religião. Ela tem aquele cheiro de suor. Ela tem aquele trabalho envolvido que representa o que nós fazemos para, de certo modo, conquistar a graça de Deus, como se graça fosse um prêmio, uma retribuição. E a história tem mostrado exatamente esses dois lados, o religioso, que é você e eu fazendo para depois Deus nos abençoar em decorrência do nosso desempenho. E o Evangelho é Deus fazendo para que pela graça Ele nos leve ao arrependimento, à fé, à nova vida. Não é o meu arrependimento que produz o perdão de Deus. É o perdão de Deus que gera o meu arrependimento. Eu levei muito tempo para compreender esta dinâmica. Porque se fosse o meu arrependimento que viesse gerar o perdão de Deus, o meu arrependimento seria moeda de troca, seria mérito. E graça, essa daí está hoje resolvendo perturbar. E graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, não tem condições de merecer. A graça, ela ofende totalmente os méritos e o direito. Ela chega e realmente agride, porque no mundo em que nós vivemos, no Enem, quem passa é quem tem melhores condições, mas na graça é ninguém que tenha qualquer mérito. Porque se houver 1% de mérito, não tem 99% de graça. É zero. Isso ofende. Isso nos deixa assim muito
muito arrogantes. Porque como é que eu vou receber se eu não mereço nada? E o que a religião tem construído é exatamente essa ideia de que você é abençoado quando você é fiel. E a Bíblia diz assim, que quando eu sou infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A minha fidelidade é consequência da graça de Deus que me leva a ser fiel pela graça e não pelos méritos. Deus dá tudo a quem não merece nada. Isso é ofensivo, isso é escachapante, deixa a gente completamente sem qualquer ideia de sindicato. Você tem que reivindicar. É uma graça extravagante de Deus. E dificilmente a gente gosta desse assunto, porque o pecado nos envenenou com uma ideia de grandeza, de importância, de visibilidade, de reconhecimento. Nós sofremos profundamente quando as pessoas não nos enxergam, quando não nos aplaudem, quando não nos reconhecem, porque isso é a víscera do pecado. Como Deus sereis. E receber a graça é muito difícil. E Abraão, ele teve 8 filhos, sendo 2 tipológicos, Ismael e Isaque. Ismael é a tipologia da carne, e Isaque da promessa, o filho da redenção, o filho da impotência, da incapacidade, porque nem ele nem Sara poderiam mais gerar filhos, mas Deus pode. E o Evangelho baseia-se no poder de Deus e não no poder do homem. Todos os nossos erros teológicos decorrem daqui. Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quanto Deus pode? Aí a gente diz: pode tudo, mas a gente não acredita em nada. A Marta, ela ficou muito brava porque Jesus não veio quando ela mandou o recado que o irmão dela estava à morte. E quando Jesus chegou lá em Betânia, ela então se colocou numa posição assim de cobrar de Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Presta atenção, ele não disse eu sou a vida e a ressurreição. Ele colocou a ressurreição antes da vida. Quando você coloca a ressurreição antes da vida, significa que a primeira vida se perdeu. A vida de Adão foi para a cruz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele pergunta: crês tu isto? E ela disse: sim, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo. Ah, é? Então vamos lá para a beira da sepultura. E quando eles chegaram lá na beira da sepultura, Jesus disse assim: retire a pedra. E a crente Marta, aquela que disse que cria, virou-se para ele e disse: é morto de 4 dias e já cheira mal. Ela tinha fé demais. E Jesus disse: Marta, Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Porque nós não cremos no poder de Deus. Meu grande problema é que eu sou um incrédulo quanto ao poder de Deus. E Isaac, ele era filho da impotência humana e do poder de Deus pleno. E depois que Sara morreu, Abraão casou-se outra vez com a dona Quetura. Ele não podia ficar mais parado, tinha que arranjar alguém para fazer movimento dessa quentura aqui, uma criatura que trazia também quentura para ele. E ela teve 6 filhos. E eu gostaria de ressaltar apenas 2 versículos hoje, que são o capítulo 25 de Gênesis, o verso 5 e 6, que diz assim: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. E ainda em vida, os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Não é justo, não é graça. Deu tudo. Graça ofende. Os outros recebem presentes. Deus é generoso para com o mundo, com os seus presentes, não com a sua herança. Ele dá chuva para maus e bons, dá sol para justos e injustos. Ele é generoso, dando as estações e os tempos. Ele presenteia com saúde, presenteia com tanta coisa boa da terra, mas herança para os filhos. Isso aqui é chocante. Deu tudo o que possuía a Isaac. O Evangelho tem essa característica, meus queridos. O Evangelho é assunto de graça. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Nós vamos ler os versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie
se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção é naquela história, naquele encontro de Jesus com o moço de qualidades chamado mancebo rico. Fica aí o cacófato, o mancebo rico, o burrico. Ele chega para Jesus como um diplomata. Bom mestre, que farei para herdar o reino dos céus? E Jesus já começa a mexer com ele. Por que me chamas de bom? Por que tu me chamas de bom? Bom é um só, que é Deus. Hoje à tarde eu tive o privilégio de conversar com uma moça muito inteligente. E ela disse assim: alguém me falou que o senhor disse que o homem é podre. O senhor tem essa ideia que o homem é podre? Eu digo: mais do que você pensa. Ele é tão podre que nem as fezes dele servem para nada. Aí eu contei algumas coisas para ela e disse: mas eu não tenho essa ideia do que o homem é. Eu digo: o homem não presta para nada. Que coisa! Mesmo assim, Deus resolveu amar esse negócio. E Ele nos surpreende com esse seu amor. E eu fico pensando assim: o que Ele viu em Débora? O que Ele viu em Lucimeire? O que Ele viu em Glênio? Só viu caca, porcaria. Não, mas não é assim. Não é bem assim. Nós temos valor. Nós somos alguém na vida. Aí não seria graça, seria uma troca, seria um negócio. Tudo é vosso. Como é que eu me tornei herdeiro de tudo? Em Cristo. É nele que nós somos incluídos e é por ele que nós somos aceitos. Ninguém se glorie. Sabe quem que Deus escolheu? Alguém chegou para mim e disse assim: ô Glênio, por que você acha que Deus me salvou? Eu digo: porque você é o pior. Entre os piores eu também estou com você. Porque se fomos salvos, foi porque Deus viu as coisas piores. Ele diz que Ele não escolheu muitos de nobre nascimento, nem de estirpe. Ele escolheu as coisas que não eram, para confundir as que são. Se você foi salvo, pois pode ter certeza que você é lixo.
Mas isso é muito ofensivo. É ofensivo sim, mas é muito descansado. Eu não preciso tentar produzir alguma coisa, porque a graça de Deus veio para quem não merece absolutamente nada. Deus deu Isaac para Abraão, e Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Deus nos deu Cristo, e em Cristo Ele nos deu tudo, para sermos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiro e co-herdeiro. Você sabe qual é a diferença entre herdeiro e co-herdeiro? O herdeiro herda junto, não há divisão. Então o único herdeiro é Cristo. Então não dividiu. E eu sou co-herdeiro com Ele. Ou seja, tudo que é de Cristo é meu. E agora? Cremos nisso? É aí que está a história. Eu acredito nisto, mas eu não creio nisso. Há uma diferença em acreditar e crer muito grande. Se você perguntar para qualquer um destes homens que não viaja de avião porque tem medo, você acredita que o avião voa? Eles acreditam. Você acredita que o avião pode te levar de Londrina para São Paulo? Acredito. Então entra nele. Não. Não entra por quê? Porque eu não creio. Ele acredita, mas ele não crê. Você acredita que tudo é seu em Cristo Jesus? Acredita? Acredito. Você crê nisso? Se nós crêssemos nisso, irmãos queridos, nós estaríamos muito mais descansados. Ou arrebatados. Puxa vida. Deus deu Isaac para Abraão quando Abraão não podia gerar Isaac. Deus deu Cristo a nós quando nós não podíamos de modo nenhum conquistar Cristo, nem fazer qualquer coisa em seu favor. Deus nos deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. E no seu Filho nós nos tornamos herdeiros. Eu gosto dessa história, já contei para vocês, mas eu contar de novo não custa. Um pai tinha um único filho, muito rico, só tinha um filho. Mas o filho era meio malandrinho. E o pai, naquele país podia, aqui no Brasil não pode fazer isso. Aí o pai resolveu fazer um testamento, né? Morreu. E no dia que ia ler o testamento, estavam lá o juiz, o advogado e o filho. E quando leram o testamento, dizia que o filho tinha direito a escolher uma dos itens da herança. Tinha algumas fazendas, ele só podia escolher uma se fosse.
Se escolhesse a fazenda, não podia escolher o banco. Se escolhesse o banco, não podia escolher, só podia escolher uma coisa. O filho ficou muito revoltado, porque todas as coisas ele deixou para o mordomo dele, que era um escravo dele, e ele deixou todas as coisas para o mordomo. O filho ficou muito indignado. Como é que pode? E agora? O advogado, muito sabiamente, cochichou no ouvido do filho. Pá, 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 pá. E o filho disse: doutor juiz, eu agora posso pedir. Então peça. Ele disse: eu quero o mordomo. Agora presta atenção. O pai, Deus, nos deixou tudo para Cristo e disse: agora vocês escolhem. O que você quer? Aí o Espírito Santo cochicha no nosso ouvido e diz assim: escolhe o filho. Se você escolher o filho, você tem tudo. Você é herdeiro. Muita gente quer bênção. Tem esses cariolatras. O que é um cariolatra? É um adorador de bênção. É um catador de bênção. Vamos buscar bênção, irmão. Não, eu não quero bênção, não. Eu quero um abençoador, gente. Não quero bênção. Quando você fica preocupado com a bênção, você perde de vista o abençoador e fica com as migalhas, porque as bênçãos ele vem. Mas a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem tem Cristo está abençoado. Quem não tem Cristo pode ter tudo, não está abençoado. Está abençoado. Boa essa. Está abençoado de tentar conquistar, subir montanha para fazer oração, para poder orar e a oração mover Deus, em vez de Deus mover a nossa oração. Nós queremos que a nossa oração mova Deus. Mas não é a nossa oração que move Deus, não. É Deus que move a nossa oração, é Deus que move a nossa fé, é Deus que move o nosso coração para Ele mesmo. Eu gosto de um pastor da Assembleia de Deus do Canadá não, da Austrália, James Mark. Ele disse: eu sou a viúva na porta do juiz, dizendo para ele: eu estou aqui, eu estou aqui. O que o senhor está fazendo? Eu estou aqui, esperando no Senhor. E o Senhor move o meu coração para estar na tua presença. Estou aqui. Vamos dar uma olhadinha num texto aqui. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos também,
com Ele seremos glorificados. Presta atenção, antes da glória tem um sofrimento. Eu quero ser herdeiro, mas eu não quero sofrer não. Pois é. No mundo vocês vão passar por aflições. Mas por quê? Não é você que vai vencer não, eu venci. A nossa vitória não está em nós, está em Cristo. Eu não sou vitorioso, eu sou mais do que vitorioso. Quando o meu time joga e ganha, eu fiquei só com a vitória. Eu não fiquei com o jogo. O jogo eles jogaram. Eles foi que correram lá e correram de um lado para o outro e levaram trombadas. Mas a vitória é minha. Eu sou torcedor daquele time. Eles suaram e eu me alegrei. Na vitória de Cristo é exatamente semelhante. Você experimenta toda a euforia, o júbilo da vitória dele por nós. Sou herdeiro, gente. Eu não sou servo do Pai. Eu sou servo de Jesus Cristo, porque Ele é meu irmão mais velho. De Deus Pai, sou filho. Há um velho hino que se cantava antigamente, mas era antigamente, hoje em dia ninguém canta mais isso. De Deus Pai nós somos filhos, co-herdeiros de Jesus. Isso dá uma tranquilidade, dá uma certeza, porque nós fomos retirados de um império de trevas, de ignorância, de morte, e fomos transplantados para o reino do Filho do seu amor. Abraão deu tudo a Isaac, mas aos filhos das concubinas deu presentes. Se eu morrer, que eu vou morrer. Sério? Se Jesus não voltar. Mas a certeza mais certa é que ele vai voltar. Se eu morrer, isso é bênção. Isso é bênção. Vamos voltar lá para aquele texto. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. Eita, que minha herança é grande. Até a morte está aí, nesse pacote. Quem foi que disse que a morte é uma maldição para o crente? Paulo dizia assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é vantagem. Mas só pode dizer isto
quem tem certeza de que é herdeiro. Quem crê que é herdeiro. Às vezes eu escuto uns por aí, uns gemidos assim: nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar o preço, meu irmão, para poder a gente... Que preço? Preço de quê, meu irmão? O preço da vida cristã, meu irmão, o preço da vida cristã já foi pago. E muito bem pago. Foi um alto preço. E um preço que veio do alto. Que preço eu vou pagar? Me conta. Ah, eu vou ter que renunciar a esse copo. Tá bom. Eu renunciei a esse copo e ganhei essa jarra. Qual foi a renúncia? A água que tinha aqui, ó, é esse pinguinho. A que tem aqui é esse montão. Qual foi a desvantagem que eu tive? De renunciar a esse pingo d'água por esse aqui. Eu renunciei. O que você renunciou? Então, que farei para herdar a vida eterna? Moço, bom mestre, Jesus vira para ele e disse: você está me chamando de bom por quê? O único bom é Deus. Então faz o seguinte: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem, terás um tesouro no céu. Jesus disse isso depois de perguntar para ele, dizer para ele assim: cumpre os mandamentos. E ele disse: quais? E Jesus pegou o sarrafo e foi botando um assim, ó: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Todos os 6 mandamentos horizontais Jesus botou ali, ele saltou um por um. Aí Jesus botou um lá no alto céu, o único mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Sabe por que ele botou lá em cima? Ele diz: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e segue-me, terás o tesouro no céu. E o cara ficou sem saída. Como é que faz agora? Como é que faz agora? Aí o Pedro virou para Jesus e disse: e nós que te deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai levar de vantagem? Deixou um barco velho e uma rede furada. Mau pescador que pescava a noite toda, não pegava peixe. Nós deixamos o tudo para te seguir. Qual é? O que nós vamos ganhar, Jesus? Disse: ô Pedro, não há quem me siga que não vá receber aqui na terra, mas guarde bem, com sofrimento. 100 vezes mais em mãe, em irmãos, em casa, em bens. Ele não citou em pai, nem em esposa. Ele botou filhos, mulher, filhos, mãe, irmãos e bens. Casa e bens. Ele botou 100 vezes tanto. Com sofrimento. Não falou nem pai nem mulher. Porque a Bíblia diz assim: a ninguém chamai de pai, a não ser o vosso pai que está nos céus. E o pai físico vai morrer e acabou. Se você perder esse, acabou. Agora a mãe, você pode pegar outra, até 100, Deus te dá. 100 irmãos, 100.
Ele não vai deixar ninguém com falta aqui na terra. Mas ele diz, com sofrimento. E por fim, a vida eterna. Você não é herdeiro. Você aqui na terra é só um poceiro. Você vai ser parte dos sem terra, dos sem teto, dos sem qualquer coisa, poceiros. Agora, você vai ter, ele vai te dar. Agora, lembre-se de uma coisa, você não é herdeiro de coisa pequena, não. Você é herdeiro da eternidade. Deu tudo a Isaac. Deu tudo a Cristo e Cristo nos deu tudo nele. Por isso que Paulo disse, Cristo é tudo em todos. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então, gente, eu vejo essa questão básica que muitas pessoas estão mais preocupadas com bênçãos espirituais, bênçãos daqui, bênçãos de lá. Lógico que isso é cuidado do Senhor e a gente vê, mas o que é mais do que ter a vida eterna? É que às vezes no dia a dia é mais fácil ficar com o prato de lentilha do que com a primogenitura. É verdade. A gente, quando está com fome, é preferível o prato de lentilhas do que a primogenitura. Mas depois vai chorar. Com lágrimas. E não achou arrependimento. Porque era profano. Estava preocupado mais com aqui e agora. Eu gosto quando Martinho Lutero cantava aquele hino. Se temos de perder famílias, bens, mulher. Ele botou a mulher lá no meio das coisas. Embora a vida vá, por nós Jesus está. E dar-nos-á seu reino. Isto é grande. Isto é muito grande. Quando Horácio, segundo o nome dele, não é Bonar, não. Ele era dono de alguns bens em Chicago. Tinha um escritório de advocacia. E aí pegou fogo em Chicago, 1800, grande, aquele grande incêndio de Chicago comeu quase que mais de um terço da cidade. E queimou os bens dele. Ele ainda tinha algumas economias. Pegou o dinheiro e botou a esposa, as filhas, para fazer uma viagem até a Irlanda, que eles são de origem irlandesa. Na viagem, na entrada do Canal da Mancha, o navio bateu numa pedra, as duas filhas morreram afogadas e ele recebeu um telegrama da sua esposa de Londres dizendo: sozinha espero por você aqui. E ele entrou num navio e foi para lá, e nesse navio ele escreveu um hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu já sou em Jesus.
Embora me ataque o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar provações, que feliz eu já sou em Jesus. Esta é o grande patrimônio do crente. Mesmo perdendo os bens, os filhos, mesmo perdendo as coisas, nós temos um Salvador. Isto vai doer? Dói. Sofrimento. Nós não fomos vacinados contra tribulações neste mundo. Mas nós temos garantia de que aquele que suportou tamanha ultraje vai nos sustentar no meio das nossas tribulações e provações. Ele vai ser o nosso sustentáculo. Então, eu acredito que esse texto aqui fala muito do Evangelho. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me dá tudo. E me dá até a força na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O Senhor vai me dar a garantia de passar no vale da sombra da morte, mas sem temer nada, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Então isto faz parte do Evangelho. O Evangelho é Deus atendendo a gente, cuidando da gente no meio das lutas, das dificuldades. Eu, sinceramente, eu tenho muito medo desse evangelho triunfalista que tem se pregado muito hoje, que muitas pessoas são super protegidas, e eu não vejo isso na vida de tantos santos de Deus passaram, que foram cerrados, que foram cortados, que foram jogados nas arenas, mas que estavam firmes. Mas isso foi só no passado, não. Hoje, nesse dia de hoje, algumas centenas de irmãos nossos no mundo, no Iraque, na Síria, na Índia, na China e em tantos outros países estão sendo martirizados, e eles não vendem nada, não trocam nada do reino da graça por qualquer momento de... É uma das cenas mais emocionantes que eu vi, foram aqueles 12 irmãos meus do Iraque sendo decapitados numa praia do Golfo Pérsico. O rostinho deles, a tranquilidade. Eu olhei aquilo com lágrimas, mas com muita certeza de que essa é uma estirpe de gente que não é feita na carne, é feita pela promessa de Deus. Sustentados. E nós devemos estar preparados. Esta semana eu já recebi aí uma afirmação de que há um grupo se preparando para começar os ataques aos evangélicos no Brasil. O Silas Malafaia, como é muito aguerrido, muito assim provocador, está sendo encabeçado, ele está na cabeça da história. E tem por aí outros tantos que mas obrigado, Senhor, porque tudo está em Cristo e nós somos herdeiros e não picaretas da fé. Aleluia.